Boa noite, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Empreender com Sucesso. Nessa primeira hora vamos estar juntos aqui até às 20 horas e logo depois, na sequência, a Lisete Froelich faz o complemento do seu programa, do programa que tem sido um sucesso nestes últimos 5 anos, desde a sua criação, trazendo visibilidade para empreendedorismo. E às quintas-feiras, com esta ideia também inovadora de trazer a temática do Nossas Raízes, os debates que acrescentam para aquilo que dá vigor, que leva a seiva até a ponta da folha e mantém, né, pensando, dimensionando a ideia de uma árvore, nossas raízes, busca o suco para se manter vivo, manter forte e firme. Então estamos aqui com Tinks, pensou tinta, pintou com Tinks. Na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora. Decora na Heitor da Graça Fernandes, número 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Ângelos Oeste, complexo velatório na Elvio Basso 1519, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, uma grande loja, sempre com promoções imbatíveis. Agrocomercial Canabarro. Colégio Fátima Educação e Humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe de Li Anual no 3026-4825. Brita Pinhal, soluções em obras e infraestrutura do pequeno ao grande porte. Nossas Raízes, quintas-feiras, hoje é quinta. Engenheira Luciana Paola Camilotti, o CF, o Carlos Flávio Barbosa daqui a pouco, e já aqui conosco o Rodrigo Silva Jardim. Boa noite, meu caro sociólogo Rodrigo Silva Jardim, tudo bem? Boa noite, André, um prazer estar aqui com os ouvintes, com você aqui, com os demais colegas, e hoje falando um pouco sobre política, né, que é tão importante que queiramos nós ou não, rege as nossas vidas, né? É verdade, né? Isso aí. Se não nos interessarmos por política, alguém vai se interessar e aí a gente tem um quadro, né? Vamos dizer assim, um pouco complicado para quem não gosta e não se interessa sobre política, né? Sabe que isso é muito interessante. Eu sempre sou um defensor, sou um defensor dessa questão no programa. Estou sempre dizendo, dentro do nosso sistema, a política, dentro do Poder Executivo, ele vai ter eleição a cada 4 anos e vamos ter presidente a cada 4 anos. No Legislativo, da mesma forma. Então, não é porque você não gosta que o sistema vai deixar de funcionar. Você pode até não gostar, mas de uma maneira ou de outra você vai participar, porque isso influencia na sua vida todos os dias. Né? É impressionante isso, né? Faz parte do sistema, nós estamos dentro do sistema. A não ser que a gente fosse viver numa bolha independente de tudo, né, Rodrigo? É verdade. O que também não estaria dentro da viabilidade. Mas isso é muito interessante, esse ponto de vista de viver no sistema e do político, desde que o homem é homem, desde que o homem passou a pensar, até eu acredito, né? Sim. Acho que vem lá dos pensadores. Quem é o pensador clássico lá que começou? Da política. A política é um livro de Aristóteles, né? Aristóteles. Que é da Santíssima Trindade da filosofia, né? Começa com Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, só para esclarecer, não é aquele ex-jogador da democracia corintiana, né? Para os desavisados. Que também foi um político de primeira linha, né? No sentido de que ele movimentou um movimento específico no país, não é? A galera naquela época, né? Aquela época o Leão, que era o goleiro na época, discorda um pouco de toda aquela história midiática, publicitária, criada pelo Washington Oliveto, que era um dirigente importante do Corinthians, que disse que não era uma coisa tão democrática assim. Né? Mas, enfim, são visões diferentes de um mesmo contexto, né? Perfeito. Não estamos conseguindo, Sanderson. A linha, então vamos ver se a gente consegue ver o nosso número, que nosso número talvez não esteja mais adequado ali na hora de passar o número. Vamos ver.
Ou de repente o meu número também não ficou claro, a grafia do meu número também não tenha ficado claro, viu? Saúde Protege, medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Cislimpa, sistemas de limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. Nós temos uma agenda com o deputado federal Sanderson, patrulheiro Sanderson, muito bem votado aqui no Rio Grande do Sul, homem da região, e a gente vai trazê-lo para conversar conosco aí aspectos do que nós estamos até inserindo no debate como a política, né? Aspectos da política na vida de todos nós. Empreender com Sucesso, programa que dá visibilidade para questões inerentes. Conferiu o número ali, meu caro Rodrigo? Tinha um errinho ali de um. Tinha que ter, viu só? Foi falha minha, então por isso que eu disse, ou era na grafia, ou eu deveria ter passado um número que não fechava ali. Tudo bem, meu caro CF, olha quem está chegando aí, Carlos Flávio Barbosa. Tudo bem, CF? Que prazer revê-lo. Tudo bom? André, o prazer é todo meu de estar diante de uma pessoa que considero como um amigo, uma das pessoas inteligentes que faz o rádio brasileiro ter esse diferencial e principalmente a clientela, pelo o elenco extremamente qualificado, seja da equipe de trabalho da Rádio Membuí, né? Uma rádio já praticamente quase centenária, né? Bom, vai longe, olha. O seu público da mais alta estirpe. Muito obrigado, estamos aí, contando com a sua colaboração e sua participação, que sempre enriquece o nosso programa. Eu estava agora há pouco ali, vendo um anúncio na página da Prefeitura que começa a coleta seletiva no dia 8, e eu lembrei do amigo. Não poderia deixar de lembrar, né? Porque você tem aí uma parte do outro dia que nós estávamos conversando, e foi dizer no ar, sabe? O pessoal vai levar ele embora? É isso? É essa a tua preocupação? É seletivo. O Carlos Flávio estava comentando uma ideia outro dia, que ele dizia assim, olha, tem estudos que comprovam de investir na parte da coleta, mas do ponto de vista do humano, do catador, do reciclador, como se chama aí, que é um conceito também equivocado, né? Sim. E aí eu apresentei o assunto no programa aqui outro dia, uma tarde dessas, e o pessoal gostou, disse, olha, mas realmente nós não temos isso, nosso catador, ele é um pobre coitado na rua aí, né? Os carrinhos, tem carro largo, tem carro estreitinho, tem carro alto, tem os carrinheiros, como eles chamam. André, eles fazem parte... Isso é uma coisa assim, fora do contexto. Se criou essa política agora para segunda-feira, dia 8, que não inclui o humano. Simplesmente se transferiu para ASMAR. É diferente, não é política social. É transferência para a ASMAR fazer a coleta seletiva. Tá, se tu me permite? Por favor. Por isso que eu joguei para ti aí, Eco. Não, obrigado. E está aqui o Rodrigo ao nosso lado aqui, né? Um querido amigo e extremamente competente sociólogo. É justamente assim, André. Essa é uma grande preocupação. Você já observou que há muito tempo muitos dos projetos não incluem o ser humano? Pensam núcleos habitacionais sem a figura do humano. Ele estraga, ele suja, ele gera resíduo, ele pinta, ele fica feio. Mas então para que tu criou aquele núcleo enorme? Nós não estamos num país chamado China que você tem cidades fantasmas, né? Nós estamos perdendo esse sentido de humanidade, né? E outra coisa, a gente sempre bate na tecla aqui a respeito dessa questão toda, é justamente o fato de que uma das propostas que nós falamos, eu falei contigo, é que se vem há algum tempo, juntamente com um colega que trabalha no meio ambiente, e começou com ele, era nós apostarmos em algo consolidado. Não estamos inventando a roda, não queremos ser sempre, né, aquele que está na primazia, mas era um centro de triagem e compostagem que geraria conforto, dignidade, respeito a esses indivíduos, num local fechado, coberto, aonde o material chegaria, ele teria um local para tomar banho, para alimentar-se. Você tiraria ele daquele ambiente muitas vezes nocivo, porque às vezes, André, o que faz, né, nós que trabalhamos a campo, fazendo atividades dessa natureza e defrontando com várias dessas vulnerabilidades, eles são invisíveis para a maioria das pessoas. Ele é um bem necessário porque ele recolhe aquilo que eu não desejo mais, aquilo que é o meu resto, né, aquilo que eu desprezo. E eu preciso que alguém leve isso adiante. Ou é o sistema de coleta,
regular, que é muito bom, ou são essas pessoas que vêm muitas vezes, são chamadas, né? Ou eles vêm em busca, porque cada vez mais, André, isso tem muito a ver com a curva do desenvolvimento da nossa economia. Se você tem uma queda na geração de emprego, se você tem uma queda na renda, você pode ver que eles aumentam. Há pessoas que transitam, são transitórias na questão da coleta desse material. E outra coisa, esse material que ele acaba tendo é muito complicado porque às vezes é um material que não é limpo, é um material misturado, às vezes contaminado, que perde qualidade, além do preço baixo. Então, o Centro de Triagem e Compostagem, além de reconhecer essas pessoas como importantes dentro de uma estrutura de sociedade, esses indivíduos, então, seriam realmente albergados com aquilo que tanto se fala. Há muito discurso e pouca prática. Muito bom. A gente volta a falar nesse assunto, que ele é importante. Rodrigo, vamos encaminhar nosso entrevistado aí, por favor, Rodrigo. Meu caro sociólogo Rodrigo Silva Jardim. Bem, a nossa intenção, então, hoje é conversar um pouco com... Deixa eu só ligar o microfone aqui. A nossa intenção hoje é conversar um pouco, trocar uma ideia com o nosso deputado federal, o deputado Sanderson, né? A respeito do panorama político aí, o que ele está percebendo, o que ele está achando, né? Conversar um pouco, trocar uma ideia a respeito. Está em Porto Alegre nesse momento. Deputado Sanderson, obrigado pela atenção aqui às nossas raízes do programa Empreender com Sucesso. Boa noite. Boa noite. Para mim é sempre um enorme prazer falar com Santa Maria, com Santa Mariense. Eu vi o senhor falando, eu estou em Brasília. Ah, está em Brasília? Amanhã, inclusive, também em Brasília, só no final de semana que devo ir ao sul. Que maravilha. Hoje, inclusive, né, temos inúmeras atividades aqui. Eu estou presidindo a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Isso acabou trazendo mais tarefas ainda, né, paralelas ao trabalho do dia a dia do gabinete lá na Câmara. Né? Mas, para mim, é uma enorme satisfação poder falar com vocês. Sabem que eu sou de carreira da Polícia Federal, mas eu fui oficial V2 em Santa Maria. Servi no 29 BIB, oficial do CPUR. Servi no 29 BIB em Santa Maria e, claro, depois entrei na Polícia Federal e fui para o mundo, né? Mas tenho inúmeros amigos, né? Até mesmo pela Polícia Federal trabalhei em algumas operações em Santa Maria. Então, para mim, é sempre muito prazeroso poder falar com você. Estamos aqui além do Rodrigo Silva Jardim, que lhe encaminhou a abertura, o Carlos Flávio Barbosa, e também comigo o André e a Luciana Camilotti, que agendou tudo aqui, fez todo o meio de campo, mas infelizmente ela não está no estúdio aqui nesse momento, meu caro patrulheiro Sanderson. Rodrigo, quem mais? O Carlos Flávio, CF. Pode chamar de CF Flávio, aí que não tem problema nenhum. Já tivemos o prazer de conversar há 2 anos com o senhor durante o período aliás, 3 anos, né, porque ocorria o pleito municipal para preenchimento das vagas, tanto na figura do protagonista, do prefeito e da Câmara de Vereadores. O senhor participou de uma live conosco. Opa! Na noite do Despertar Conservador, não sei se o senhor se recorda. Ali, aqui. Na noite do Despertar Conservador, que era um programa que nós tínhamos de estudo aqui na cidade. Claro. Aí, muito bem. Mas, eu tive hoje fazendo uma visita lá num presídio feminino aqui em Brasília, chamado Colmeia, e conversei com a Santa Mariense. Opa! Tatiana Marques. Tatiana Marques. Não é a primeira vez que eu falo com ela, né, lá no presídio. Eu já a conhecia da política, enfim, né, porque me lembro que em 2018, se eu não me engano, ela foi candidata a deputada federal pelo então PSL. Exatamente. E agora ela está nesse rol de cidadãos e cidadãs que estão detidos desde o dia 8 de janeiro. Eram 495 mulheres, hoje são 78 que ainda permanecem presas aqui em Brasília, e hoje eu tive uma visita de inspeção para verificar ali uma série de questões, inclusive a alimentação delas é muito ruim. E aí estive lá mais uma vez, e a partir dessa diligência e inspeção que fiz hoje, agora, amanhã eu oficio a uma série de autoridades aí, PGR, né, a própria juíza da Vara de Execuções Penais aqui de Brasília, porque as condições alimentares dos presos, não só dos presos provisórios, mas dos apenados também,
lá do presídio feminino, é um desastre. É uma comida simplesmente impraticável, não tem como comer. E aí amanhã eu devo dar a formalização daquilo que eu vi, né, até para cobrar providência, né. Independente da situação de preso ou não preso, ser humano não pode receber comida que não é possível de ser ingerida. E é isso que eles estão comendo aqui, né? Ou come isso ou morre de fome, né? Então vamos ter que verificar até porque razão, uma comida tão mal preparada, sem condição de higiene, chega a ser até azeda, só não olhar a comida chega a dar um remorso. E essa imposição de permanência presa, de prisão, deputado, o que lhe parece? Isso para mim é um absurdo, né? Estamos presenciando hoje no Brasil, né? Agora, a questão de 20 minutos, falava com o senador Eduardo Girão, ele é do Ceará, e aí nós comentamos algumas situações, né? E eu cobrando dele, no sentido positivo, claro, porque o Senado, que tem a missão de controlar, fiscalizar, enfim, as ações de ministros do STF, né, não tem feito. Ele também é indignado, pois são 81 senadores, alguns se movimentam no sentido de buscar informações e cobrar e fiscalizar do Senado, mas a maior parte, inclusive o presidente do Senado, não tem feito nenhuma manifestação no sentido de cobrar acerca dessas últimas ações que presenciamos partindo do STF, e ações que, na minha observação, são abusivas. Ontem mesmo dei uma entrevista e disse que o ministro Alexandre de Moraes, em virtude de tudo que nós temos presenciado, tem exagerado de forma muito contundente nas suas decisões, né? Temos aí, eram só mulheres, eram 500 mulheres presas, mais 1.000 homens presos, em situação que ainda até agora não houve uma comprovação material ou objetiva de que cometeram algum crime, né? E aí, no direito criminal, no sistema de justiça criminal brasileiro, sem prova material de que um fato aconteceu, um fato criminoso aconteceu, e que existe um autor delitivo, um autor criminoso disso, nós não podemos nem iniciar um processo. No entanto, 1.500 pessoas permanecem presas, aquelas que foram colocadas em liberdade continuam utilizando tornozeleira eletrônicas com restrição de movimentação, né? No dia 8 de janeiro foram cerca de 250, 260 pessoas presas em flagrante no âmbito interno dos palácios, seja do Palácio Planalto, STF, Câmara e Senado, 250. Se nós temos 1.500 presos, isso significa dizer que pelo menos 1.250 presos não foram presos em flagrante. Foram presos no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 9 de janeiro, lá no chamado acampamento, que era um acampamento que tinha na frente do quartel-general do Exército. Então, 1.250 pessoas sequer podiam ter sido levadas à cadeia, porque não foram presos em flagrante. E, não tendo sido presos em flagrante, as prisões que estão lá até hoje em pé são prisões ilegais, prisões arbitrárias. Então, é um momento muito ruim. Eu, em algumas oportunidades que falo, seja no plenário, nas comissões ou na imprensa, digo que hoje no Brasil não dá para dizer que nós temos uma democracia em sua plenitude. A democracia hoje, no Brasil, está claudicando, foi alijada, está sendo arruinada por uma série de ações. Uma delas é essas ações aí que levaram à cadeia de forma abusiva 1.500 cidadãos, dentre eles uma cidadã santamariense, que no caso é a Tatiane Marques. O senhor estava falando dessa questão do processo, né? Recém agora o STF aprovou os primeiros 100 para abertura de processo. Imediatamente engendrou mais
julgamento, né, virtual para mais 200, quer dizer, nessa levada aí até onde se vai. E outra coisa, das 495 mulheres que estavam presas, 78 ainda permanecem presas, 417 já deixaram aí o presídio. Por que esse critério de umas podem sair e outras não? Sendo que aqui em Santa Maria, por exemplo, a Tatiana é trabalhada no ambiente familiar aqui como uma pessoa sem antecedentes, mãe de 2 filhas. Não, e a informação que nós temos é que a Tatiana chegara em Brasília no domingo à noite, ou seja, depois dos acontecidos. Ela nem estava em Brasília no momento em que os prédios foram invadidos. Então, é uma situação absolutamente esdrúxula. O abuso, na minha observação, é algo presente. Claro, lá na frente vai ter uma avalanche de ações judiciais contra a União. E quem vai acabar pagando? Nós, os contribuintes. Né? Por abusos, por atos arbitrários de agentes do Estado, sejam eles juízes, sejam promotores, sejam quem for. Né? Porque se nós temos uma situação de prisões em flagrantes feitas em série, né? Sem individualização de condutas, e eu vi vários autos de prisão em flagrante, conheço essa matéria. Ali é um copia e cola. Mudou-se apenas o nome das pessoas, o resto tudo igual. As mesmas tipificações, uma dúzia de identificações para todo mundo, independente de estarem ou não estarem no local, no sítio criminoso ou não. A tipificação foi feita idêntica para todos, as 1.500 pessoas. Né? Então, é uma situação que tem chamado a atenção das pessoas de bem, e eu digo isso porque das pessoas de bem. Porque as pessoas que são mal intencionadas não estão nem aí para isso aí. Né? Independente de ser esquerda, direita, centro, independente do que esteja acontecendo, nós não podemos concordar com abusos e com arbitrariedades. E não temos visto, por exemplo, eu não tenho visto a OAB Nacional, por exemplo, se manifestando acerca desses abusos. Eu não tenho visto, por exemplo, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público se manifestando sobre esses abusos. Eu não tenho visto entidades de classe, de defensores públicos, eu não tenho visto ninguém, na verdade, denunciando essa barbaridade que nós estamos presenciando no Brasil, sobretudo em 2023, mas esses abusos já vinham acontecendo lá em 2022, 2021. Não custa lembrar que um deputado federal foi preso porque fez uma live criticando, xingamentos numa live. Né? E um deputado federal tem imunidade material absoluta, né? Claro, não para cometer crimes, mas para criticar, sim, em toda a sua extensão. Ele pode criticar de forma negativa, dando uma opinião mesmo que seja contrária ao interesse de quem quer que seja, mas ele tem imunidade absoluta material para falar o que bem entende. E esse sujeito, Daniel Silveira, está preso até hoje. Né? Não é mais deputado, mas na época era, foi preso, e hoje eu estava acompanhando pelas redes sociais, pela imprensa, que o STF formou maioria no sentido de anular aquele decreto presidencial que deu não é o termo exato que eu estou me fugindo aqui. Seis ministros já votaram pela derrubada da graça concedida pelo ex-presidente. Exatamente, eu ia dizer, a graça. Graça ao indulto, não é. E a graça, então, está sendo anulada pelo STF. E a graça ao indulto tem disposição constitucional, né, tem alguns regramentos ali que, pelo que consta, foram seguidos pelo então presidente da República na época, e o STF está anulando. Né? E aí, mais um degrau que nós estamos descendo nessa escadaria rumo a um Estado totalitário, a um Estado que não respeita garantias, não respeita direitos coletivos, individuais, enfim. Né? E para enfrentar isso aí, é Congresso Nacional, Parlamento, né, forças vivas da sociedade brasileira, de todos os segmentos, precisam se unir, né, para que esses abusos cessem
e os responsáveis por eles, e isso é importante, os responsáveis por eles paguem na medida das disposições legais, enfim, né, porque também não dá para agora só dizer, então tá 1.500 pessoas presas lá, vão virar página, bota eles em liberdade e deixa assim, não. Aqueles que o colocaram na cadeia por 4 meses vão ter que pagar por isso. Uhum. Bom, essa questão, eu volto na questão porque o ministro, quando disse da decisão das prisões, de que todos seriam julgados caso a caso, nem que demorasse. Ao manter ainda presas 78 de uma quantidade de 495, está faltando essa questão da coerência em relação, porque umas em detrimento das outras. E agora, no caso da maioria já em liberdade, ainda que com tornozeleiras ou não, mas que retiradas do presídio, que é o que de pior pode ter ao humano, e ele vai para uma prisão esgotada todas as possibilidades de contraditório e recursais, ou seja, que ele possa provar do seu direito à liberdade. 70 ainda permanecer presas, entre as quais também a santamariense, que daqui de Santa Maria não se poderia dizer uma mulher perigosa à sociedade em que ela convivia aqui. Pois é, não, e não dá nem para se falar em contraditório, porque essas pessoas não tiveram direito de defesa. Ninguém. Né? Elas estão presas provisoriamente, preventivamente, há 4 meses. Né? E a regra numa democracia, num Estado de Direito, é a liberdade. Excepcionalmente, as pessoas são recolhidas, são cerceadas da sua liberdade em razão de apresentarem um risco à sociedade ou risco de fuga, etc. Não é o caso. Né? Essas presas, mulheres presas, todas apresentaram comprovante de residência fixa, profissão declarada, 100%, esse é o número, não é um exagero, 100% das mulheres sem passagem policial, nunca, nenhuma delas pisou numa delegacia, né? Então não há a presença dos requisitos da prisão preventiva que constam lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não existe. Podiam muito bem estar respondendo em liberdade, apresentando defesa, as suas razões e motivos por que estavam lá em Brasília ou não estavam em Brasília. No caso da Tatiana, ela já fez prova que não estava em Brasília no dia 8, foi chegar dia 8 de noite. Mesmo assim, né, continua presa. Isso é um absurdo, né? E nós ainda temos os homens presos, porque as 495 mulheres foram levadas à cadeia feminina, mas 1.000 homens foram levados à Papuda, que é o presídio masculino. E dos 1.000, cerca de 260 ainda permanecem presos, inclusive com a presença de gaúchos. Que eu saiba, não tem nenhum santamariense, mas tem gaúchos em várias cidades do Rio Grande do Sul que estão dentre esses 260 homens que ainda permanecem presos, alguns deles detidos em flagrante no domingo, mas outros foram presos no dia seguinte lá no acampamento. E a maior parte dessas pessoas foram presas, né, foram induzidas, foram enganadas, foram iludidas por aqueles que faziam a segurança do acampamento, né? E eu tenho o vídeo, acho que todo mundo viu o vídeo, né? Dizendo que vocês entrem nesses ônibus, nós vamos levar vocês a lugar seguro, vocês serão cadastrados e depois serão liberados. Isso no dia 9 de janeiro. Até hoje estão presos. Ou seja, elas foram iludidas, mentiram para elas acerca de uma situação que não existia, quando na verdade essa prisão é muito mais do que ilegal. Porque imagina tu chamar um sujeito, o sujeito vem aqui na delegacia de polícia que eu preciso falar com o senhor. Né? Aí o sujeito vai lá, se apresenta na delegacia, não, agora o senhor está preso, em flagrante. Isso aí não existe, isso é uma arbitrariedade gigantesca. Né? Porque prisão em flagrante tem que haver a situação flagrancial. Quando tu chama uma pessoa para vir a alguma situação, ela já não está em flagrante. Ela foi chamada, seria aí um flagrante preparado, algo que no direito é clássico como um dos principais abusos que pode ser cometido pelo Estado contra o cidadão. E é isso que aconteceu. As pessoas foram chamadas a entrar num ônibus,
foram conduzidas a um setor de triagem e desde lá presas até hoje, incomunicáveis. Porque só os advogados, alguns advogados, têm acesso, familiar não tem acesso, né? E parlamentar federal, deputado e senador tem acesso. Ninguém mais tem acesso. Né? Se chegar, por exemplo, um deputado estadual aí do Rio Grande do Sul tentar visitar uma gaúcha, não vai visitar. Né? Então é uma situação dura, complexa, que nós estamos enfrentando aqui em Brasília com bastante disposição, né? Levando esse assunto à Câmara, ao Senado, à imprensa, ao PGR, Procurador-Geral da República, e também ao STF, para que seja tratado com a seriedade e a responsabilidade que o caso exige e merece. Não podemos achar que lidar com 1.500 pessoas que são mães, são pais, né, muitos sustentam família. Né? Hoje eu vi uma senhora presa lá, que ainda está presa há 72 anos, ela tem um câncer, eu vi lá, 72 anos, que ainda é uma das que está presa porque foi detida dentro de um dos palácios, pelo que ela relatou, dentro do palácio, dentro do Senado. Não estava destruindo nada, mas foi detida dentro do palácio, do Senado. Então, é fundamental, né, que a imprensa, modo geral, né, dê essa divulgação, né, e eu tenho acompanhado nos últimos dias, no último mês, na verdade, que a narrativa que a imprensa colocava, dando conta que eram terroristas, que eram golpistas, a imprensa já não estava usando mais essa narrativa porque viu que é uma narrativa mentirosa. E que ali na frente vai gerar muita indenização contra esses jornais, porque não tem nada de terrorismo e não tem nada de golpismo. Né? Então agora estão usando os manifestantes que invadiram os palácios, porque viram que cometeram uma injustiça. Corrigir essa justiça no menor tempo possível, colocando imediatamente em liberdade todas essas pessoas, é o primeiro passo para nós, né, recobrarmos a justiça e a integralidade do Estado Democrático de Direito, que no Brasil hoje está alijado. Muito bem. Vocês, colegas, querem fazer, colegas do microfone, querem fazer uma colocação? Eu lhe perguntaria ainda, para de esgotar minha parte aqui, o senhor falou com a Tatiana, né? Esteve com ela? Hoje falei. Tá. Como é que está a emocionalidade dela? Como é que está emocionalmente? Não, ela é uma mulher muito, muito forte, né? Tanto emocionalmente como fisicamente, né? Mas ela sente muita falta dos filhos, são 2 filhos, né? Ela que cria os filhos com o pai, e chama muita atenção, e ela me falou algumas vezes, a injustiça que está sofrendo por não sequer estar em Brasília no momento em que as invasões aconteceram. Porque, então, é o fato de estar presa e presa injustamente. Então, a indignação, a tristeza, a sensação de injustiça toma conta e abala. São 4 meses já, né? E pedir que ela tenha força, né, que tenha resiliência suficiente para enfrentar e superar essa situação, que tenho certeza que ela superará. Né? E eu já encaminhei, inclusive, ofícios. Tá bom? Oi, eu acho que tinha dado um corte ali, mas... Encaminhei um ofício assinado por mim e pelo deputado Marcelo Van Hatten ao Procurador-Geral da República, narrando especialmente, de forma particular, a questão da Tatiana Marques, juntando documentos, juntando comprovações sobre a sua condição de arrimo de família, e como também da sua não estada em Brasília na tarde do 8 de janeiro. Isso foi encaminhado ao PGR, né, e que é o dono da ação penal, enfim, porque o ministro do STF, que é um magistrado, que é um juiz, ele não é o dono da ação penal. O dono da ação penal é o Ministério Público. Né? E isso é bom que se diga, porque muitas vezes, o Alexandre de Moraes, mas o Ministério Público tem pedido prisões, tem pedido a permanência dessas pessoas presas, né, para situações que não encerrariam a permanência das prisões. Né? Eu tenho os pareceres ali do Procurador-Geral da República, Subprocurador-Geral da República, que diz, não,
devem permanecer presos por isso. Sim. Né? Aí o magistrado vai lá e, bem, já que o dono da ação penal pediu, eu concordo. Né? Então, é um conjunto de abusos que têm sido praticados, né? E não que as pessoas não tenham que responder por eventuais crimes cometidos. Se danificou, se quebrou, tem que responder. Exato. Mas não vejo razão para responder preso, responder em liberdade, e mesmo assim, não vejo razão para pessoas que não quebraram nada, ou que no caso da Tatiana, que sequer estava em Brasília no momento dos fatos, está preso ainda preventivamente, incomunicado praticamente há 4 meses. Deputado, aqui é o Rodrigo. Deputado... Perdão, doutor Rodrigo. Tudo bem. Tendo em vista todas essas situações e as transformações que o Brasil passa, mais precisamente desde 2013 para cá, o senhor acredita ainda num restabelecimento das instâncias democráticas no país? Enfim, o senhor acredita ainda, a médio e longo prazo, que isso possa ser restabelecido? Qual é a sua opinião a respeito disso tudo? Acredito sim. Claro, isso é uma construção, né? A curto prazo nós não conseguimos resolver, porque nós temos uma formatação do STF, né, eminentemente voltada a ideais de esquerda, né, e não posso lembrar que a esquerda ela tem predileção a regimes totalitários, ela mundo afora, é só analisar, mundo afora a esquerda toda é ligada a ditaduras, a regimes totalitários, né? Então, até nós mudarmos essa formatação, médio prazo pelo menos, né? Mas a Câmara dos Deputados tem dado manifestações que têm, inclusive, me surpreendido positivamente. O Senado não. O Senado, com todo o respeito que tem por inúmeros senadores, o Senado, para mim, tem sido leniente e tem sido até conivente com esses abusos que temos assistido, né? E não só agora, falando sobre o 8 de janeiro, falo também sobre uma série de intromissões realizadas por ministros do STF, dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, né? E o Senado, que tem a missão, o Ministério Constitucional, de controlar e fiscalizar o STF nada fez, né? Mas a Câmara dos Deputados tem, nessa legislatura em especial, tem dado importantes provas de que está disposta a mudar esse jogo. Ontem, terça-feira, nós estávamos prestes a votar um projeto da censura, chamado de PL da fake news, mas não, na verdade é o projeto da censura, né, da censura prévia, porque a censura prévia até 1988 existia no Brasil. Aí em 88 ela deixou de existir e previamente nada mais pode ser censurado, está na Constituição. Se alguém se sentir ofendido, tanto no aspecto criminal como no aspecto civil, vai à justiça depois da situação acontecida e vai buscar seu direito. Agora, previamente, ninguém pode ser censurado. E esse projeto de lei 2630 queria, então, estabelecer uma censura prévia, criando, inclusive, uma autarquia subordinada ao presidente da República de turno, para que essa autarquia então dissesse, Rádio Mengui, Jornal de Santa Maria, enfim, o que for, vai ter que primeiro submeter seus editoriais e, em constatando algum abuso, as notícias e mensagens, enfim, não podem ser divulgadas, né? E nós, então, vendo esse absurdo, esse abuso, patrocinado pela esquerda, que adora uma ditadura, estão apaixonados por um regime totalitário, fomos lá na terça-feira e derrubamos. Impedimos a votação, o presidente da Câmara, então, vendo que o projeto seria derrotado, retirou. Semana que vem deve ser votado e nós vamos derrubar. Nós acompanhamos aqui ontem. Temos voto para isso. E ontem também, mais uma prova, por 330 votos contra 130, nós enterramos a tentativa de Lula da Silva de, vamos dizer assim, desfigurar a quebra do monopólio do saneamento básico que nós aprovamos em 2021. O Parlamento aprovou, se dedicou, fez a discussão, era um projeto de lei complementar, a Câmara aprovou,
o Senado aprovou e na época o presidente Bolsonaro sancionou, que é a quebra desse monopólio do Estado na questão do saneamento. Então, qualquer empresa pública ou privada agora pode participar de uma licitação para levar saneamento básico ou água, enfim, para qualquer cidade. Aí o presidente Lula disse, não, agora por decreto eu vou desconfigurar aquilo que o parlamento aprovou. E ele não pode por decreto. Né? O presidente da República não legisla, assim como o Poder Judiciário não legisla, só julga, deveria só julgar, e essa é a missão do Poder Judiciário, apenas julgar. O Poder Executivo também tem a sua missão de apenas executar leis formuladas pelo Poder Legislativo. Então nós ontem derrubamos 330 votos contra 130, né, e enterramos essa tentativa esdrúxula e abusiva do Poder Executivo de tentar desfazer algo que nós aprovamos no Congresso. Foi considerada a primeira grande, deputado, foi considerada a primeira grande derrota do governo, né? E semana que vem nós também vamos impor uma outra derrota, uma derrota que vai ser um emblema bastante significativo para os gaúchos em especial, que é a questão de um decreto apresentado pelo Lula da Silva contra os CACs, contra os clubes de tiros. A Maria tem clubes de tiros muito tradicionais, né? Tem equipes campeãs brasileiras e até internacionais de tiro, aí em Santa Maria, que eu conheço. E nós vamos na semana que vem votar então o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 013 de 2023, de minha autoria inclusive, para derrubar esse decreto do Lula contra os CACs. Então vai ser a segunda, ou melhor, a terceira derrota que nós vamos impor a um governo que está aí praticamente há 4 meses perdido. Nada de útil até agora apresentou, né? E nem mesmo uma medida provisória que reestrutura o governo federal eles conseguiram aprovar e provavelmente não vão conseguir aprovar. Né? Isso tudo na Câmara. Já o cenário do Senado é um cenário diferente. CF, por favor, para encaminharmos, agradecendo e pedindo desculpas aí por tomar o seu tempo aí já há 30 minutos, hein, deputado Sanderson? Não, conte comigo, para mim é um prazer falar com você. O CF vai fazer uma pergunta para o senhor aí. Deputado... Podendo falar, eu falo. Deputado, assim, ó, Carlos Flávio, aqui de Santa Maria. Carlos Flávio, pois não, claro. Isso, Carlos Flávio, CF, está tranquilo. Uma das coisas que nós sabemos, e é uma frase atribuída a uma figura desconhecida, de que a liberdade não se perde de uma vez, e sim, aos poucos, como se fosse cortado o salame. Né? Quem tem um pouco de conhecimento da história do país, observando os diferentes movimentos, não há novidade nenhuma do que nós presenciamos hoje. Seria muito ingênuo da parte de muitas pessoas dizer assim, estou surpreso, não imaginava, em pleno século XXI. Não, isso já vinham sinais em várias áreas, tanto que o senhor aponta aqui, realmente com a tristeza, que nós vimos órgãos que foram no passado extremamente importantes, porque tinham seus representantes à altura da exigência desses órgãos, que é o caso da OAB, que é o caso das associações de magistrados. Né? Todas essas instâncias, elas nunca admitiram, independentemente de qual fosse o viés, que se rompesse com aqueles princípios e aqueles valores que são fundamentais para uma sociedade. Então, dizer que o país vive uma democracia, uma precária democracia, não existem presos políticos em democracia. E o Estado de Direito, ele só existe em democracias. Então, essa redundância, Estado Democrático de Direito, me parece, isso leva a sociedade a ter uma incompreensão da realidade, porque as pessoas costumam ainda acreditarem muito na questão de filmografia, que quando eles veem um processo ditatorial, ele precisa ter corpo, são tanques na rua, são pessoas armadas, são pessoas jogadas nos muros. Não, né? Você vai perdendo quando o Estado avança na carga tributária, quando um Estado avança como produz em torno de 800 normativas publicadas por semana em Diário Oficial, determinando o que você faz ou você não faz na empresa. O que eu queria lhe perguntar é justamente isso. Qual é o sentimento que o senhor observa naquelas pessoas que o senhor tem mais próximo, fora do parlamento? O que dizem essas pessoas que são seus correligionários, são pessoas, às vezes, familiares, parentes, amigos? Qual é o sentimento que o senhor percebe da sociedade brasileira? O sentimento é de medo.
Esse é o sentimento que nós estamos presenciando, medo. Né? E o medo, inclusive, ingressando dentro do parlamento. Inúmeros deputados federais, vejam, deputados federais têm imunidade material, está lá no artigo 53, para quaisquer falas, opiniões e votos, deputados federais que têm medo. Eu não vou me manifestar contra STF, eu não vou me manifestar contra o governo do PT, etc., porque são costas, mas depois posso sair preso aqui. Imagine, se um parlamentar se sente amedrontado, imagine como a população estará. Né? Agora é o momento, sim, dessas entidades, né, que representam aí as forças que historicamente resistiram aos abusos e às arbitrariedades, se manifestarem. Né? Não tenho visto a OAB do Rio Grande do Sul, através do Dr. Leonardo Lamáquia, é uma ilha que tem gritado praticamente sozinha entre as 27 OABs do Brasil. A OAB Nacional nada faz, inclusive aplaude, achando que estão fazendo grande coisa, aplaudindo um regime que coloca as pessoas na cadeia e busca todos os dias controlar a imprensa, controlar redes sociais, né, estabelecer critérios de valoração sobre o que as famílias brasileiras podem ou não acessar, seja na internet, seja também nos canais de imprensa. Esse foi sempre o grande sonho da esquerda brasileira e da esquerda do mundo, claro, controlar os meios de comunicação. Né? E os paradigmas... Deputado, eu só queria fazer uma observação em cima disso. A pandemia do Covid foi o maior experimento de hipnoses de massa que nós temos notícia. E o próximo que vai superá-lo serão os lockdowns climáticos, que também não passa de uma fraude, porque não existe emergência climática. Basta ver aí os mais de 1.400 cientistas que publicaram um documento ano passado para chamar a atenção e para dizer, olha, nós não vivemos emergência climática. Mas isso são ferramentas que já se percebeu que basta você amedrontar para controlar. Exato. Né? E agora, essa tentativa de impor a censura no Brasil, né, algumas empresas chamadas Big Techs se manifestaram contrariamente, e que bom que fizeram assim, né, e a esquerda brasileira entrou em polvorosa, porque achavam que teriam força, teriam capital político e até econômico para segurar Facebook, para segurar Twitter, Instagram, e jamais vão conseguir. Né? São empresas que estão aí a serviço da democracia mundial. Muito bem. Né? Olha só, em função do horário, só a gente quer agradecer muito. PDL é sigla de projeto? Projeto de decreto legislativo que o Congresso aprova para derrubar um decreto do Poder Executivo. Entendi. Certo. Estava tentando... o PDL que o senhor assinou encaminhou, que o senhor se referiu aí. Projeto de decreto legislativo, para poder derrubar o decreto que o presidente tomou lá em relação ao saneamento, é isso, né? Exatamente. Perfeito. Mesma coisa que nós vamos fazer agora semana que vem para derrubar um decreto de Lula contra os CACs. Certo, entendi agora. Em relação aos CACs, não ao saneamento. Não, é que... Não, saneamento também. Também derrubou com os 330 votos, que foi a grande derrota do Lula. Sim. Certo. Muito obrigado, então. Um abraço. Um abraço para vocês. Parabéns pela iniciativa desse belíssimo programa. E um abraço a todos os santamarienses que sempre moram no meu coração. Deputado federal patrulheiro Sanderson, ao vivo aqui no programa por telefone. Vamos fazer um intervalo? São 19 horas e 50 minutos. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto
impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedora do maior comparativo da revista 4 Rodas. E conheça a Univos, único SUV com P do mercado. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Está chegando o Dia das Mães. Está procurando o presente perfeito para retribuir aquela pessoa especial que deu tanto amor e carinho? Temos uma dica incrível para você. Conheça a Decora e surpreenda-se com as muitas opções de presentes para encantar a sua mãe. Decora Casa e Afeto em Camobi, na rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500. Pode comprar pelo Instagram ou WhatsApp 5533117789 e receber na porta de casa. A teleentrega é grátis. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste. Rua General Neto 258. Telefone 553025-6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br.
Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual, 3026-4825, em 2 endereços, na Floriano, 1354, e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Nas redes sociais, Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra Espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência, e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 19h58. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 19h59, fomos adiante, passamos o horário aqui do intervalo, vamos encaminhar para o encerramento, tá com os outros convidados dentro da hora aqui, do nosso... O que acharam então, quais são as avaliações aí, para o nosso encaminhamento e encerramento nossas raízes de hoje? Isso, André, eu acho muito importante o debate, né, de diferentes matizes, né, de diferentes entendimentos. E eu acho que a gente tem que buscar esse diálogo, né, entre diferentes entendimentos do que acontece no Brasil, no mundo, né? Isso é muito importante para o debate atual, né? Muito, muito importante. Sabe, meu caro sociólogo, a presença de vocês aqui cria aquilo que os veículos de comunicação podem, né, e devem ampliar cada vez mais, que é dar mais profundidade para os debates. Eu me ressinto muito, não me acho que esteja querendo ser presunçoso ou algo parecido assim, mas exatamente por estar no meio do processo de comunicação que sinto que deveria ter mais profundidade, menos informações rasas, menos... tem muito acho, sabe? Muito acho e pouca fundamentação do que se diz. Claro. Porque quando você achar... Com todo respeito, uma conversa que pode ser lá no botequim, pode ser lá na churrasqueira de casa, eu acho. Agora você estava falando, estava me lembrando de um comunicador ímpar no Brasil, que era o Clodovil Hernandes, né? Clodovil era um show cada vez que entrava no ar, antes de falecer. Deputado federal. Deputado federal, né? Que inclusive teve um projeto de lei que diminuía de 513 para 250 deputados, né? Então, assim, só por esse projeto de lei já
já seria o maior deputado federal da história do país, né? Mas eu digo em termos de comunicação, né? Era um sujeito com uma cultura vastíssima, né? E cada dia era um programa diferente, né? Cada dia era uma forma de abordagem dos assuntos. Eu acho que é isso que falta dentro da comunicação brasileira e até mesmo mundial, né? É uma coisa muito pasteurizada. Muito né? pasteurizada. Sabe que não dá tempo agora, a Elisete está nos chamando aqui já, não dá tempo agora, mas cabe um debate em nossas raízes disso, né? Não julgar os veículos de comunicação, mas avaliar esse modelo que nós temos hoje de notícias sintetizadas de segundos. Que saiamos da profundidade de um pires, né? Aquele modelo de dar notícia, blá, 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 tão. Muda a notícia entre a notícia. Hoje tem que ter. É a cultura da manchete apenas. Isso. Quanto é a mais cultura da manchete. Porque as pessoas não leem textão. Por favor, não precisa ler textão, mas vamos conversar mais elementos em cima do que está aí. CF, obrigado. Obrigado, Lisete. É sempre um prazer revê-la. Você é uma estrela nesse grupo aqui. É isso aí. Ela estava num outro compromisso, a gente fez essa ponte aqui e ela já está assumindo aqui o nosso Empreender com Sucesso na linha direta da informação. O que a gente faz, Lante? Fecha o horário aí com você e a Lisete se abre para trazer seus convidados na outra edição. Muito obrigado, viu, meu caro sociólogo Silva Jardim? Valeu, boa noite. Obrigado, boa noite. A Imembuí tem o humano da criança.